Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que se cuidem, que estejam tentando estudar, apesar das dificuldades, do estresse, do desânimo. Manter uma rotina é importante, né? Não deixar de estudar para não ficar enferrujado aí, manter o cérebro ativo. Então a aula de hoje é sobre movimentos sociais, tem relação com um pouco da teoria do Estado, então faço anotações para entregar depois, as anotações de vocês, registros para publicar lá no Classroom e para tirar dúvidas e eu poder avaliar a participação de vocês na sexta-feira também. Então assistam com atenção e façam anotações aí dessa aula. Antes de começar, uma curiosidadezinha que eu queria compartilhar com vocês é um site do IBGE. Se vocês forem lá, tem um negócio engraçado, legal de ver, que é os nomes. Eles têm um ranking, né, dos nomes de todo mundo no país. Então os nomes, dá para ver quantas pessoas tem cada nome. Vocês podem pesquisar os nomes de vocês e verem quantas pessoas tem com o nome de vocês. Por exemplo, vamos pesquisar Jorge, o nome do meu filho. No Brasil inteiro, olha só, que curioso. Nos anos 60, olha quantos Jorges tinham nos anos 60, depois foi diminuindo até hoje. Então dá para ver quantas pessoas, 400 mil Jorges no Brasil hoje. Né? Em 47º lugar. Então dá uma olhada lá, é uma coisa engraçada, uma coisa curiosa, eu acho, né? Então compartilhar com vocês para vocês verem. Para quebrar o gelo, a ideia é compartilhar uma curiosidade a cada aula dessas, ou outras coisas, filmes, indicações de filmes, etc. Então vamos à aula. Então, a última aula a gente viu sobre a teoria do Estado. Se tiver, né, se vocês perceberem relações, quiserem trazer questões da conjuntura que estão acontecendo no Brasil para a gente conversar, relacionar, então fiquem à vontade. Isso também é importante para mim avaliar vocês, para a gente fomentar as discussões, os debates, deixar mais animada a coisa. O que acontece aqui com o meu... bloqueou aqui um negócio. Bom, acho que agora vai. Então, os movimentos sociais tradicionais, para começar, eles surgiram, né, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, então a gente está falando dos séculos XVIII e XIX. Então, tem a ver com a aula sobre Marshall que eu passei para vocês, então a evolução dos direitos, né, a teoria da cidadania do Marshall. Então, quando as pessoas passam a reivindicar direitos, reivindicar uma igualdade. Então tem a ver com o próprio surgimento da sociedade burguesa, da sociedade capitalista. Então os movimentos sociais não são algo anticapitalista, né? Eles nascem com o próprio capitalismo. Estão relacionados às lutas por direitos e reivindicações ao Estado. Então, uma luta pela terra, né? Olha ali a placa, só a fome, miséria e injustiça, ou seja, as pessoas buscando dignidade, buscando reconhecimento, buscando sobreviver, lutando contra injustiças. E os sindicatos são exemplos de movimentos sociais tradicionais importantes porque eles se institucionalizaram, eles se tornaram instituições regulares da ordem. Né? Então elas têm regras formais, são reconhecidos pela lei, não surgem e desaparecem como outros movimentos sociais. Sindicatos são movimentos tradicionais que se institucionalizaram e são hoje parte do conjunto de leis do Estado. Então a origem do sindicato tem a ver
com a união dos trabalhadores, tanto que em inglês é union, o nome do sindicato é union. Então essa foto, né, exemplifica isso. O sindicato nasce como um movimento de união dos trabalhadores, nada mais é do que a união dos trabalhadores. E surge então com a Revolução Industrial, com as mudanças no trabalho e a necessidade de reivindicar diante de um patrão que é mais forte, né, mudanças, né, aumentos salariais, mudanças no modo de trabalhar. Então eles eram vistos, né, e ainda são em alguns casos, como movimentos de rebeldia injustificada, né, quando existe uma greve, um protesto, alguma manifestação, mas eles eram ilegais, né, então os sindicatos conquistaram um espaço, né, conquistaram o direito de existir, os trabalhadores conseguiram conquistar esse direito de se organizar em sindicatos para reivindicar com os patrões. Afinal de contas, não teria, né, nenhum mínimo de igualdade se os trabalhadores que são mais fracos, né, no contrato de trabalho não pudessem se unir para negociar. Né? Não adianta uma pessoa, né, se parar de trabalhar e querer negociar alguma coisa. Uma pessoa é substituída por outra. Agora, quando param todos, aí é possível negociar alguma coisa com o patrão. Então, nesse momento, a cidadania ela era restrita e os pobres não eram considerados iguais perante a lei. Então, a gente está falando do século XVIII e XIX, quando a Revolução Industrial expulsa os camponeses das suas terras e eles vão parar nas cidades e eles não têm nada, eles são miseráveis, eles vivem morrendo e numa miséria absoluta. Então, não eram vistos como cidadãos, como alguém que tem dignidade, como alguém que é igual a qualquer outro, né, cidadão da nobreza, né, ou cidadão um burguês, né, um industrial rico. Então essa luta, né, por dignidade, né, dos trabalhadores, ela vem com os sindicatos no primeiro momento. Então a gente vai discutir um pouco duas visões, né, sobre o movimento, né, duas teorias, né, sobre os movimentos sociais, sobre como enxergar, né, esses movimentos. Então essas duas imagens dialogam com elas, né? Então pode ver que tem dois burrinhos ali olhando cada um para um lado, né, eles estão ligados e quando eles tentam buscar, né, a sua comida, eles não conseguem se eles estão separados, mas quando eles se unem eles vão. E do outro lado um peixe grande comendo os peixes pequenos, mas quando os peixes pequenos se juntam eles conseguem espantar o peixe grande. Então, primeira imagem, sindicatos como associação de indivíduos. Então, se a gente pensar a partir da corrente weberiana e liberal, a gente vai olhar os movimentos sociais como uma ação coletiva, mas de indivíduos que buscam um interesse comum, mas que é pontual. Não é um interesse comum geral, não tem tanta coisa em comum. É os interesses em comuns que vão fazer as pessoas se aliarem e agirem coletivamente em alguns momentos. Então, em geral, né, essa teoria vai dizer que esses indivíduos são mais diferentes do que iguais. Então, por exemplo, eles podem se juntar para melhorar um salário, melhorar a segurança no trabalho, reduzir a jornada de trabalho, né, no caso dos sindicatos. Direito de voto, liberdade de expressão, então lutar para denunciar, né, a gente poderia pensar o machismo, né, também poderia pensar nos movimentos sociais atuais, mas que são, né, isso aparece em alguns momentos porque as pessoas têm alguns interesses em comuns, mas elas são muito diferentes. Então o liberalismo ele tende a reforçar mais esse lado individualista, né? A diferença entre os indivíduos e não a comunidade ou o que eles têm em comum. Então essa teoria, né, enfatiza mais esse aspecto. Um conceito weberiano que tem a ver com isso, né? Alguém comentou nas últimas aulas que a gente viu a teoria da dominação do Weber, né? Que tinha uma dominação racional legal, vocês vão lembrar. A gente pode conversar sobre isso na sexta-feira. A ação racional orientada a fins. Então, a ação social racional, ela, né, orientada a fins, é uma ação em que os indivíduos pensam, né, e buscam alcançar uma finalidade, um objetivo, a partir, né, de uma ação racional.
Então, ela é uma ação interessada. Então, os indivíduos se associam em sindicatos, ou eles se aliam, se unem uns aos outros para alcançar um objetivo, e eles já não estão mais juntos quando esse objetivo é alcançado. Então, esse é um conceito importante aí da teoria weberiana para a gente pensar a sociedade e os movimentos sociais. E o conceito liberal, né, do utilitarismo, é a racionalidade instrumental. Então, que as pessoas agem racionalmente para alcançar um objetivo, usam a razão como um instrumento para alcançar um objetivo. Alcançou esse objetivo, se ele não tem mais um objetivo, uma utilidade, por isso o utilitarismo, não tem um motivo para usar a razão, não tem um motivo para se unir, então ela deixa de existir. Então são dois conceitos importantes aí. Diferente agora da teoria que a gente vai ver, que, né, dessa nova imagem aí, que é os sindicatos como associações de classe social. Então, na corrente marxista e na social-democrática, são diferentes, mas têm pontos em comum. A gente tem uma luta de classes entre, né, ricos e pobres, trabalhadores e burgueses, que poderia ser pensado ali nos peixes. Né? Os peixes pequenos são os trabalhadores, os peixes grandes os patrões, e aí esse conflito essa diferença que os liberais falam mais relacionada aos indivíduos diferentes, na teoria marxista e social-democrática a ênfase é maior nas classes sociais, na desigualdade social. Então, como que isso gera conflito de interesses? Então, os movimentos sociais seriam expressão da luta de classes entre a burguesia e o proletariado, a forma madura das lutas por igualdade das revoluções burguesas. Então, os sindicatos são, né, a forma como o antigo conflito de classes, que antes era entre a burguesia e a nobreza, ou entre o povo e a nobreza e o clero, né? Agora os sindicatos também fazem algo semelhante contra, né, os patrões. Né? Os sindicatos trabalhadores se organizam contra os patrões. Então, para o marxismo, o sindicato é um instrumento da Revolução Socialista, né? Então os sindicatos vão ser onde os trabalhadores vão se organizar para construírem uma organização, uma nova sociedade, fazerem uma revolução, né? Portanto, também vão ter análises marxistas que vão denunciar, né, o fato desses instrumentos, né, revolucionários serem dominados pelos patrões, e aí os sindicatos pelegos, né, ficam controlados por pessoas que vivem às custas dos trabalhadores, mas fazem a política, né, dos patrões, enfim, que já aí não vão ser corrompidos pelas empresas. E para os sociais-democratas, eles são instrumentos, sindicatos são instrumentos de mudanças graduais, não revolucionárias, mas mudanças sempre para uma igualdade cada vez maior, uma democracia com igualdade social. Então, nas duas imagens, né, podem, né, pensar nessas duas situações. E a teoria dos novos movimentos sociais, ela vai surgir a partir dos anos 60, a partir de um contexto de mudança grande nos anos 60, que tem a ver com o aumento das cidades na Europa, a mudança de mentalidade, a democratização e a diversidade cultural. A democratização e a diversidade cultural, que nesse contexto, né, vão fazer surgir lutas baseadas na identidade e no pertencimento cultural. Então, lutas do movimento negro, movimento LGBT, lutas feministas, que levou, né, alguns teóricos a afirmarem, né, cientistas sociais a falarem que não tem mais os movimentos tradicionais, os sindicatos não teriam mais sentido como tiveram no passado, porque agora as lutas elas teriam de uma sociedade pós-industrial ou de uma sociedade pós-material. Então essa leitura ela vai se reforçar. Então nos anos 60 ela surge e ela vai ficar mais forte ainda com a queda do Muro de Berlim em 1989. Quando cai o Muro de Berlim, o que acontece? Né? Para alguns acabou a luta de classes. Ou seja, se acabou a luta de classes, essa teoria
que a gente viu aqui, né, da corrente marxista e social-democrática, ela também deixa de fazer sentido para alguns e reforça a ideia, né, da corrente weberiana liberal. Então, nos anos 60, a diversidade cultural vai fazer surgir uma série de movimentos, né? Então, nos anos 60, isso vai acontecer. E em 1989, quando cai o Muro de Berlim, em 91, quando acaba a União Soviética, a ideia, né, do comunismo e do socialismo ela se enfraquece, e aí dá a impressão de que, né, os teóricos vão dizer, olha, agora só vai existir movimentos identitários, movimentos baseados no pertencimento cultural e não nos interesses econômicos, como eram os sindicatos, né, muito ligado ao trabalho. Hoje a gente está vendo que não é bem assim, inclusive, né, ideias fascistas voltaram à tona, falando de comunismo como se não se falava nos anos 90. Então, alguns líderes do movimento negro nos Estados Unidos, como, né, movimentos importantes nos Estados Unidos, do lado esquerdo o Martin Luther King, tem um discurso famoso dele, né, chama I Have a Dream, é o nome do discurso, se vocês pesquisarem vocês vão ver, I Have a Dream, eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. O Martin Luther King da esquerda, ele era um pastor e foi um líder pela igualdade dos direitos civis para os negros em relação aos brancos, e ele era pacifista, diferente do Malcolm X, do Malcolm X, do lado direito, que já era mais adepto, né, do conflito se fosse necessário. Se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Então, aí duas frases e dois importantes líderes da luta pela igualdade, né, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A autodefesa, né, era uma bandeira do Malcolm X, né, que se alguém atacasse, né, a polícia principalmente, né, quando ela atacava os negros, os negros não podiam se defender e a lei dizia que as pessoas, né, têm o direito de andar armadas. Então os negros começaram a se armar e se defender contra a polícia e usando a própria lei para dizer que se a polícia estava ameaçando a vida deles, a polícia estava agindo ilegalmente. Então eles usaram a própria lei para dizer, olha, a polícia está agindo ilegalmente, nós vamos se defender dela. Então, né, lutando contra a discriminação, mesmo do Estado. Então, uma coisa interessante aí, que tem a ver até, né, com os dias de hoje, e tem uma música até do Emicida que vai falar dos Panteras Negras, então filmes Panteras Negras, o próprio filme Pantera Negra, desenho animado, tem a ver com essa história aqui. Na África, o Nelson Mandela é um líder importante da Sul, que lutou contra o apartheid, né, a segregação racial. Então a frase dele é essa, né? Ninguém nasce odiando, né, a frase que eu selecionei. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se aprenderem a odiar, e se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Então, mostrando, né, que as pessoas são racistas porque elas aprendem, né, na sociedade. Então, para fazer diferente, teria que ensinar também diferente. Então, o Nelson Mandela é um líder da África do Sul, ficou preso muitos anos e depois se tornou presidente da África do Sul, que é um país extremamente desigual, mas ele foi, né, um líder bastante importante aí na luta pela igualdade. Nos anos 60, a partir desses movimentos, né, do movimento negro, da luta por igualdade nos Estados Unidos, na África do Sul, surgiram movimentos também pan-africanistas, né, pela unidade da África como um país, né, uma África unida que superasse as divisões de tribos que foram, né,
jogadas a lutar uns contra os outros pelas colônias europeias e que se tivessem unidas poderiam lutar contra o racismo né, dos colonizadores e viver melhor, né? Então a ideologia pan-africanista também tem a ver com essas lutas no movimento negro. O movimento feminista é outro movimento, né, dos novos movimentos sociais, também surgiu na época dos anos 60, né, surgiu não, desculpa, é um movimento mais antigo, mas que nos anos 60 vai entrar na sua segunda onda. Então as mulheres já reivindicavam o direito de voto antes, mas nos anos 60 elas vão começar a reivindicar mudanças nos costumes. Então tem a ver com a teoria dos novos movimentos sociais, que elas vão começar a reivindicar mudanças nos costumes, né, no modo de vida. Então, na imagem do lado direito, tem, né, um período anterior ainda, né, da luta pelo direito de voto, da primeira onda do feminismo. Na imagem do lado esquerdo, tem uma curiosidade. Né, mulheres do mundo, univos, né, unam-se, que é uma frase que o Marx usou para falar dos trabalhadores, né, trabalhadores do mundo, unam-se. Então, olha só como interessante, né? A mesma frase sendo usada agora não para os trabalhadores, mas para um grupo de mulheres, né? Um grupo que não estão unidas pelo trabalho, como eram os movimentos sociais tradicionais, né? Que lutavam por mudanças econômicas ligadas ao trabalho. Então, essa é uma curiosidade aí, como que foi reinterpretado algumas coisas que antes estavam ligadas aos movimentos trabalhadores. Então a liberdade sexual e a crítica do machismo são questões do feminismo, né? A imagem do lado esquerdo mostra as dificuldades das mulheres, né, na concorrência com os homens e a necessidade de mudar os costumes. A imagem do lado direito, né, questiona aquela imagem da mulher frágil, da mulher que é incapaz. Então uma mulher que arregaça as mangas e manda ver, we can do it, né? Nós somos capazes de fazer. Apesar de carregarem um peso maior, né, o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, todos esses costumes que prejudicam a mulher, ou uma visão preconceituosa que acha que a mulher não é capaz. Então tudo isso vai ser questionado nos anos 60, muito forte pelo movimento feminista, na sua segunda onda. E vai chegar um momento, na terceira onda, que o movimento feminista vai perceber que tem uma interseccionalidade. Então, apesar dos movimentos, da teoria dos novos movimentos sociais, dizer que tem uma fragmentação das lutas, né, pela identidade, as identidades são muitas, são amplas, os movimentos sociais vão se dar conta com as novas, com os novos desafios que vão aparecer depois dessa divisão, né, de várias lutas separadas, que elas têm coisas em comum de novo. Então, que não é um retorno aos velhos movimentos tradicionais, exclusivamente sindicais, por exemplo, ou luta pela terra, mas elas vão dialogar em várias lutas muito diferentes, mas elas vão dialogar. Então, por exemplo, o capitalismo também depende do trabalho doméstico, então tem a ver com as demandas do trabalho, com as lutas sindicais, mas ligadas ao trabalho doméstico, na imagem da esquerda. Ó. As mulheres numa linha de produção, né, cuidando dos seus maridos, passando roupa, fazendo comida, não sei o que, para eles poderem produzir na fábrica. Então é uma imagem que relaciona o trabalho doméstico das mulheres com a questão econômica. E a imagem do lado direito, que lembra a imagem tradicional do cartaz clássico, We Can Do It, de uma mulher branca, só que aí incluindo aí as mulheres negras, indígenas, que também sofrem. Então, se existe racismo, né, machismo e exploração, todas essas coisas combinadas, elas mostram mulheres que sofrem machismo, mulheres negras que sofrem o racismo e o machismo, e mulheres trabalhadoras que são exploradas, né, sofrem o racismo e o machismo. Então, ao contrário do que muitos pensam, né, isso não é vitimismo, isso é encarar a realidade e
de frente e olhar para ela buscando combater. Né? Não, ninguém pode libertar o outro, né? Essas pessoas, esses movimentos todos foram organizados pelos próprios interessados na luta pela igualdade, pela dignidade. Então, velhos movimentos, né? Movimentos sociais tradicionais e novos movimentos sociais, né? Mudanças ao longo aí do século XX que vão impactar na forma de luta por justiça e igualdade. Espero que a gente possa conversar melhor sobre isso na sexta-feira. E quem não assistiu ainda as mudanças dos anos 60, a aula sobre o Wallerstein, que eu gravei, está lá no canal do YouTube, que eu passei para vocês, é bem interessante sobre isso. O Wallerstein vai fazer uma leitura sobre esse período aí dos anos 60, interessante, vale a pena vocês conferirem lá. Um abraço, espero que tenham feito anotações e participem da aula, se cuidem e até sexta.